Olá, pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas pela Uniaselv. Estou em desenvolvimento do meu projeto de estágio, que tem como tema a produção de uma horta em casa para uma vida mais saudável. E aqui está a nossa primeira aula, desse assunto. E para iniciarmos, nada melhor do que saber o que são as hortaliças. Como a gente pode ver aqui, as hortaliças elas são um importante ingrediente na nossa alimentação, sendo tradicionalmente servida com algum outro tipo de alimento, seja uma proteína, um carboidrato, e ela nos fornece não só uma variedade de texturas nas nossas refeições e cores, mas também nutrientes que são extremamente importantes para o nosso organismo. As hortaliças, elas têm pouca gordura e calorias, e elas têm relativamente também pouca proteína, mas elas são ricas em carboidratos e fibras, que nos fornecem níveis significativos de micronutrientes nos alimentos. Elas possuem compostos funcionais que beneficiam uma ou mais funções orgânicas, além da nutrição básica, construindo um melhor estado de bem-estar para a nossa saúde e nos livrando de alguns riscos para doenças que alimentações consideradas ruins proporcionam. E o que são as hortaliças? Elas podem ser também divididas num grupo, e elas são o que plantamos em uma horta, daí vem o nome hortaliças. E elas podem ser divididas tanto em vegetais como em legumes. E também, vamos ver mais adiante, que parece um pouco estranho, mas as frutas fazem parte das hortaliças. Os vegetais, eles são as verduras e as flores, e os legumes são os frutos salgados e com sementes. As hortas, elas podem ser feitas e classificadas de três maneiras: as hortaliças tuberosas, as hortaliças herbáceas e as hortaliças frutos. As hortas tuberosas, elas são aquelas em que o nosso alimento, a parte que iremos ingerir, ela está dentro da terra, que são conhecidas, digamos assim, por muito como a raiz, mas não é só raiz, Elas são os tubérculos, como batatinha, como está na imagem aí, rizomas, como o inhame, bulbos, como cebola e alho, e raízes tuberosas, como as cenouras, as beterrabas, a batata doce, a mandioquinha. Então, as hortaliças tuberosas são aquelas em que a parte que iremos consumir, ela está enterrada na terra. Já as hortaliças herbáceas, elas são a parte de fora, da terra que iremos consumir. Fazem parte delas folhas como alface, a manjericão, o taioba, o repolho, o estalho como o aipo, também as flores como couve-flor, alcachofra e brócolis. As hortaliças frutos, elas são aquelas que apresentam frutos com sementes. Alguns exemplos deles está aí o pimentão, a tomate e a melancia. Sim, a tomate e a melancia, Tomate que é um fruto e é uma hortaliça, e a melancia também é um fruto e é uma hortaliça porque eles apresentam sementes. E qual é o valor nutricional que as hortaliças podem nos trazer, Juntamente com as frutas, elas são classificadas como reguladores, ou seja, elas regulam nosso intestino. E os benefícios que eles trazem para o nosso organismo são cada vez mais comprovados através de estudos científicos. Por essa razão, é de extrema importância o consumo das hortaliças desde a primeira fase, ou seja, da infância, a partir do momento que a criança ela sai do desmame, ela está no desmame, passando para a fase de se alimentar, é muito importante que ela comece, a ingerir hortaliças, para quando ela crescer já ter esse hábito de se alimentar dessas hortaliças, E assim levando em geração a geração. As hortaliças, elas apresentam fibras, como foi dito anteriormente. E o que é que essa fibra traz? Ela traz um maior benefício para o nosso organismo, que ela faz com que
a gente possa desenvolver funções de grande, ajudar nas grandes funções do organismo em desenvolvimento da nossa alimentação, daquilo com que nos alimentamos. Isso é melhorar no trânsito intestinal, ou seja, você não vai ter prisão de ventre, ajudar na eliminação de toxinas, promover um aumento da saciedade, ou seja, você não vai sentir fome rapidamente porque você vai estar saciado, porque aquele alimento teve fibra. Proteger a flora bacteriana, sim, proteger a flora bacteriana. No seu organismo, lá no seu estômago, existe uma flora repleta de bactérias boas, bactérias que nos ajudam, então temos que cuidar delas também. E auxilia no controle contra a diabetes, que é uma doença, né, acometida em algumas pessoas, e que essa doença, ela é uma doença que desgasta muito o nosso organismo. E, professora, qual é o consumo diário que eu devo ter de hortaliça, né? Como o nome já diz, consumo diário, todos os dias você precisa ingerir hortaliças. E, de preferência, que elas sejam cruas, porque quando elas são cozidas, a água, né, ela perde parte do seu valor nutricional, ou seja, parte dos seus nutrientes. Então, é melhor comer elas cruas. E se você for cozinhar elas, cozinha a vapor. Professora, como eu cozinho a vapor? Você pode cozinhar a vapor numa cuscuzeira. Você pega a cuscuzeira, coloca a água embaixo, onde você vai botar em cima a parte do cuscuz, você coloca cortadinho os seus vegetais, seus legumes, como um exemplo, batatinha e a cenoura. Você corta, coloca lá, ela vai cozinhar e não vai perder seu nutriente para a água. E qual é a porção que eu preciso? O indicado é que você se alimente de hortaliças no seu almoço e na sua janta, né? Então, é bom uma xícara, pelo menos, de, né, hortaliças nas suas refeições. Também, um lanchinho é muito bom quando você bota num pão, uma alface, um tomate, se alimenta, que você fica bem mais saciado por conta das fibras. Né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o que são as hortaliças, como elas são classificadas. Então, vamos rever, né, esse conceito. Nós vimos que as hortaliças, elas são essenciais para a nossa saúde, porque ela nos transmite nutrientes em que nosso organismo precisa, né, para se desenvolver, para ficar mais forte, ajudar no sistema imunológico a combater as doenças. Essas hortaliças, elas também possuem fibra, que nos ajuda no desenvolvimento da nossa flora intestinal, ajudando, né, a gente não ficar com o estômago com prisão de ventre, ajuda na saciedade, ajuda contra o diabetes. E também a gente viu que é bom implementar as hortaliças desde a primeira fase, ou seja, assim que a criança sai do desmame, ela começar a se alimentar com as hortaliças. E também é bom que elas sejam consumidas cruas e que, se for cozinhada, que seja cozinhada a vapor, para não perder os seus valores nutricionais. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, comecem a ingerir hortaliças nas suas alimentações, porque ela traz muitos benefícios.